Se para você sentar e meditar é uma tortura, saiba que existem outros tipos de meditação. Uma vez eu fui fazer um curso de meditação num templo budista e depois da prática sentada, convencional, a monja levou todo mundo para um jardim e ali a gente começou a caminhar. E aí ela foi explicando que no budismo existem outras formas que eles desenvolvem a consciência em todas as posturas, sentada, deitada, caminhando e em pé. E foi tão difícil para mim porque a gente está acostumado a caminhar de maneira automática, né? A gente coloca o piloto automático e vai. E a gente não observa, não está presente. E para mim foi assim bem interessante, porque ela falava que a gente deve prestar atenção quando a gente fizer essa prática de caminhada, meditando, que a gente deve prestar atenção em todos os sentidos. E que os objetivos da prática de caminhar meditando é que desenvolve a introspecção, a concentração e também a sabedoria. E eu não estou falando de caminhar ouvindo podcasts, ouvindo músicas, ouvindo ou então mexendo no telefone, mas sim caminhar com presença. E eu não estou falando de sair para caminhar escutando podcast, escutando música, não tem nada de errado com isso. Só que, ultimamente, nós estamos sendo treinados, a nossa mente está sendo treinada para um excesso de estímulo, um excesso de distração. É quase impossível você sentar, né, para ter uma refeição sem tela, você começa a assistir, você vê um filme, e aí você para umas 10 vezes para mexer, para checar o seu celular. Você, se está lendo um livro, quando você consegue não parar para mexer no celular, você começa a ler, só que sua mente já está distraída, aí você lê 1, 2 páginas, você não lembra mais o que você tinha lido há 2 páginas atrás. Então, a nossa mente, ela está praticamente derretendo. Então, são tantas informações, são tantas distrações que nós não conseguimos mais estar em completo silêncio, em completo tédio. E o tédio, estar sem fazer nada, estar sem distrações, ele é essencial para estimular a criatividade, para termos novas ideias. Imagina você está passando por um problema, está com a mente super cheia. Como é que você quer resolver um problema? Como é que você vai conseguir encontrar uma solução diferente com esse tanto de distração, com esse tanto de estímulos? E eu falo mesmo por mim, nós fomos educados com essa sensação de que se a gente não estiver fazendo nada, a gente está perdendo alguma coisa. Quando é ao contrário. Tem muitas culturas, muitos livros que falam, inclusive, isso, que você deve focar em uma única coisa por vez. Essa coisa de excesso de informação, de distração, de celular, isso está acabando com a nossa concentração, nos dando ansiedade. Então, se você senta para meditar e já se sente entediado, a meditação caminhando, ela pode te ajudar a desenvolver a concentração, a desenvolver a paciência, a desenvolver muitas virtudes, muitas qualidades mentais. E se você consegue sentar para meditar, você pode associar a meditação caminhando, porque vai te trazer muitos benefícios. A caminhada por si só já tem muitos benefícios. Então, todo mundo sabe, os médicos recomendam que a caminhada, ela ajuda você a dormir melhor, ela fortalece seus ossos, ela previne doenças cardiovasculares, até diabetes tipo 2, os benefícios são enormes. E para praticar a nossa meditação, você não precisa nem mesmo ir a um parque ou andar nas ruas, você pode inclusive andar no seu jardim ou até mesmo dentro de casa. Em alguns mosteiros budistas, eles andam em distâncias assim de 15 passos, e até mesmo em lugares fechados, porque eles dizem que se você tem dificuldade de se concentrar, quando você vê muitos estímulos, é melhor que você faça a meditação caminhando em um lugar fechado. Antes de sair para fazer a meditação caminhando, ou a walking meditation, eu gosto de fazer uma prática. Então, eu sempre coloco a mão no meu coração, eu respiro algumas vezes, eu me conecto com o centro do meu ser, com a minha essência, e eu vou inspirando, expirando, trazendo calma, e eu também coloco uma intenção para a minha caminhada,
Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, de você estar super nervosa, não ter ideia do que fazer, e você sai para fazer uma caminhada e você volta com uma ideia, com mais calma. Então eu sempre coloco uma intenção para minha caminhada. Se todo mundo dia bem, que não tem nada acontecendo, eu coloco ali me sentir melhor, amorosidade, gratidão, e assim, depois de me conectar, de agradecer, eu simplesmente começo a caminhar. E quando nós começarmos a caminhar, lembre-se que não é uma caminhada normal, é uma meditação caminhando. Nós vamos prestar atenção em cores, em texturas. Se você está, por exemplo, num jardim ou então num parque, você vai prestar atenção nas cores de verdes, nos tons, se há flores. Você vai pensar, se você está numa rua que não há muito verde, você vai prestar atenção nas texturas, nas paredes, nos portões, nos prédios, a espelhos, a janelas, os formatos, sem se apegar, sem julgar, apenas olhar. E você também vai começar a prestar atenção nos sons. Esse som eu gosto, esse som eu não gosto, esse cheiro eu gosto, esse cheiro eu não gosto. E você vai continuar a sua caminhada, esse início de caminhada. E agindo como uma criança, você vai com segurança, né? Porque às vezes a gente tem ali plantas que não são permitidas, né, tocar. Você vai pegar, se for seguro, tocar uma planta, uma flor, sentir a textura. Se não existir natureza por perto, tocar uma parede, sentir a textura. Aqui onde eu moro tem um parque que tem umas muralhas da época dos romanos. E eu gosto muito de tocar, sentir o barro, sentir a textura. Então você caminha e vai tocando, né, quando possível, e continua a sua caminhada. E depois desse passo, você vai começar a prestar atenção. Primeiro no seu pé, no seu calcanhar, na planta, nos dedos, nessa mecânica de caminhar. Porque a gente anda tão rapidamente que a gente não presta atenção como é perfeito, como a sincronicidade. E você vai começar a prestar atenção no pé que se levanta, qual que é a sensação, o peso do pé que ficou embaixo, e você vai prestar atenção nos seus passos. Primeiro um pé, depois o outro. Se ficar muito, não ande muito depressa. Não ande muito depressa, ande nem tão calmo. Se você estiver muito acelerado, não tiver com dificuldade de se concentrar, no começo ande bem devagar mesmo. Se você procurar os vídeos de Thich Nhat Hanh na internet, que é um monge budista que ele tem até um livro falando sobre meditação caminhando, ele anda muito devagar e ele fala muito sobre isso, sobre você estar ali presente na caminhada. De vez em quando, durante a caminhada, durante essa meditação, você vai se perguntar, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou sentindo os meus pés, eu estou aqui e agora? E depois de caminhar algum tempo, você pode começar a contemplação. Contemplar não é ficar remoendo coisas que aconteceram no passado, o que você tem que fazer para o jantar, algum problema que você tem que resolver. Não, é simplesmente começar a dar atenção para questões mais profundas. Por exemplo, no budismo eles falam muito sobre a impermanência, que nada dura para sempre, que as coisas mudam, mas não de uma maneira triste, de uma maneira, uau, que bom, porque esse problema que eu estou passando vai terminar. E você pode também contemplar sobre a bondade, pensar sobre o sentimento de bondade e se questionar quais atos de bondade eu fiz hoje. E se você se sentir sonolento durante o processo, inclusive, é aconselhável que você comece a recitar um mantra. E o Thich Nhat Hanh usa até um mantra bem famoso, que ele diz assim, inspirando, eu acalmo meu corpo. Expirando, eu trago a paz. Então você pode criar um mantra ou então uma reprogramação que você quer. Acho que até é indicado também o Ho'oponopono, mas sem trazer essa questão tipo do problema, de alguma coisa. Não, somente o mantra pelo mantra,
sem colocar ali expectativa, nada. Simplesmente um mantra que faça sentido para você. Eu esqueci de comentar, mas você deve estipular um tempo que você vai fazer essa meditação. Terminando o tempo, agradeça. Se você quiser, você pode anotar quais foram as sensações. Se você caminhou em casa, anotar se foi difícil, se você teve dificuldade em diminuir, em desacelerar. O importante é praticar para treinar, para desenvolver a nossa mente, a se tornar cada vez mais consciente. Porque, como o Joe Dispenza fala, outros autores de desenvolvimento pessoal, não adianta a gente querer resolver um problema externo, a gente tem que primeiro resolver internamente. Quantas vezes você está com a mente tão perturbada que a solução não vem? Mas aí você teve um momento de prazer, de relaxamento, de meditação, e a solução aparece. E lembre-se que a paz, ela não é um destino, ela acontece ali no caminho. Para tornar isso mais acessível no seu dia a dia, eu vou deixar gravado aqui no canal uma série de Walk Meditations, ou meditação caminhando, para você praticar onde você quiser, quando você quiser. Algumas dessas meditações foram inspiradas nesse livro, infelizmente ainda não tem em português, que é Walk Meditation, de Daniela Worth. Também eu me inspirei em algumas meditações desse livro também, do Osho, Uma Farmácia para a Alma, e da Monja Coen. Então são vários recursos, várias ferramentas que eu vou trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês comecem essa prática, porque ela é desafiadora, mas ela é muito importante. E uma coisa que eu aprendi muito quando eu li e pratiquei as meditações do livro Quebre o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza, que ele fala que a gente tem que se desafiar, porque nossa mente está tão acostumada ao nosso velho eu, que qualquer coisa que você faça de diferente assusta, faz com que a gente já tome aquele repulsão. Então insistam e quebrem o hábito de ser vocês mesmos e busquem a melhoria contínua. E eu vejo vocês no próximo vídeo e na próxima meditação caminhando. Até lá!